Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Coluna Forte, podcast da Ideal Espaço Saúde, destinado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgias. Eu me chamo Jason e sou fisioterapeuta aqui na Ideal. Eu sou Luiz Jorge, sou osteopata aqui na Ideal. E hoje nós vamos falar de um tema muito relevante: dor nas costas em quem treina. Será que o exercício ele está mais ajudando ou prejudicando a minha coluna? Né? Então é o seguinte, as pessoas que treinam, né, e durante o treino sente dor nas costas, fica aquele questionamento, aquele ponto de interrogação. Será que eu estou treinando errado? Será que eu preciso interromper os meus treinos de musculação, a minha academia? Será que o problema está em somente ajustar a forma como eu treino? E aí nós estamos aqui para conversar um pouco sobre essas questões. Se você deve interromper seu treino, se você deve ajustar o seu treino, se você deve trabalhar algumas valências no seu corpo, como mobilidade, que às vezes podem estar alteradas e prejudicando o seu treino. Não é isso, Luiz? É isso aí. Então é o seguinte, Então, sempre existiu essa polêmica, né? Se o treino ele é mais benéfico quando eu sinto dor nas costas ou se eu preciso fazer repouso, né? E a ciência mostra que o exercício é sempre o caminho de escolha. A gente já falou em outros podcasts que o repouso ele pode ser uma estratégia de tratamento, mas lá naquelas dores agudas, quando o indivíduo ainda tem algum tipo de incapacidade. Mas o repouso é sempre relativo. A gente vai fazendo essa exposição gradual do aluno aos exercícios. Agora, o que é dor aguda, né, turma? Dor aguda é aquele cara que está incapacitado de se mexer. Não é dor aguda, minha dor é muito forte, não consigo. Não, essa aí não vale, né? É aquela dor quando o cara está tendo dores lancinantes na perna, com agulhada, sensação de água correndo, água quente correndo, choque. Essas são as dores agudas, né? Esse indivíduo não deve estar fazendo exercício sem orientação. Porque muitas vezes o que acontece? O indivíduo tem essa limitação, mas, por exemplo, eu estava com um paciente agora que corria, aliviava a dor. Então, pode correr? Pode, mesmo sendo uma dor aguda. Como é que ele ficava no dia seguinte? Ok, não havia piora do quadro, né? Então, isso acho que é uma coisa super importante de observar. O treino, mesmo se tu tem dor aguda, o treino te melhora, mantém o treino. Né? Acho que isso é pacífico. Agora, não, eu noto que o treino piora. Tu sai do treino, uma hora depois você está pior do que quando você entrou no treino, aí acho que é um alerta vermelho, a gente vai estar conversando um pouquinho aí sobre essas questões, né? E aí eu tive aquela experiência que a gente já discutiu num podcast, onde no final do ano ali eu machuquei as costas durante o treino, né? Mas o que eu fiz? Adaptei os exercícios que eu conseguia fazer, fui executando, exercícios que eu imaginava que poderiam piorar a minha dor, na verdade eram os exercícios que mais aliviavam, que eram os exercícios de perna, como agachamento, afundo. Então meio contraintuitivo, né? Porque às vezes eu ia me curvar para frente, sentia dor nas costas, mas quando eu fazia os exercícios numa posição mais adequada, aquilo me trazia conforto, bem-estar e alívio das dores. Então isso é importante a gente trabalhar nessas questões, né? E outra questão, entre se exercitar e não se exercitar. As pessoas sedentárias têm maior chance de desenvolverem dores crônicas da coluna. Sim. E o exercício, em contrapartida, é protetivo. Pessoas que se exercitam regularmente diminuem as chances de desenvolver dores, principalmente aquelas que se perpetuam ao longo do tempo. Isso é muito fácil de entender, né? Porque, olha lá, se o cara pratica exercício, ele vai ter uma coluna forte. Coluna forte. Se a coluna é mais forte, ela tem mais agentes protegendo, os ligamentos são mais fortes, os músculos são mais fortes. Tem mais músculo, por que o músculo é vermelhinho? Porque é cheio de sangue. Então é mais sangue chegando, é mais oxigênio, é mais nutriente, mais fator de reparação. Aquele cara se recupera muito mais rápido. Então, o exercício físico, principalmente aquele bem orientado, ele ajuda em muito, né? Porque eu digo o bem orientado.
algumas vezes, todo exercício ajuda, né? Todo exercício ajuda. Mas quando a gente tem um exercício bem orientado, a gente potencializa resultado. Então é isso. Ah, não tenho dinheiro para fazer um treino com personal. Tudo bem, vai fazer um treino na academia geral. Ah, não tenho dinheiro para ir na academia geral. Ou não tenho paciência para academia. Vamos caminhar. Vamos tentar introduzir uma prática de exercício, porque ela vai ser benéfica independente de qual for a prática, né? Logicamente, algumas práticas são mais indicadas, e ainda mais com uma avaliação específica. Para o indivíduo, como a gente estava falando esses dias aqui, o indivíduo que tem muita mobilidade articular, os exercícios de força são extremamente recomendados. Ah, indivíduo que tem muita retração e tem bastante força, os exercícios que privilegiam flexibilidade, ou mesmo os exercícios de força com grande mobilidade, vão trazer mais resultado para esse tipo de indivíduo, né? Não pode ficar fazendo aquele exercício sempre muito curtinho, porque ele tem o prejuízo dele não por falta de força, e sim por falta de mobilidade. Então, exercícios que extrapolem mobilidade de coluna, de membro inferior, de quadril, vão estar ajudando esse indivíduo aí a obter os melhores resultados. Isso é muito importante. Mas diz aí, Jason, quando é que a gente tem que interromper treino se o indivíduo tem dor nas costas? Então, se tu está fazendo um exercício, né, e a gente tem ali como, imagina uma escala de dor de 1 a 10, você foi lá para o exercício, está com uma dor 5, eu começo a fazer o exercício, a minha dor vai ali para 6, vai para 7, quando eu interrompo o exercício, a dor volta para o 5. Então, ok, né? Não tem por que interromper a atividade. Agora eu fui ali, fiz o exercício, a dor 5, e ela começou a ser modulada aí para 4, 3. A gente estimula ainda mais o exercício. Agora, se eu fui ali, escalei para uma dor 7, eu fui para o intervalo e a dor continuou 7, eu fui para a próxima série, ela escalou para 8, aí é o momento da gente interromper esse exercício, porque o tecido está se sensibilizando. Então, essa é um alerta que a gente deve ter ali durante a prática de exercício. Só não explicou a escala ali antes, ó. Então, o que é isso que o Jason falou? Do 5, é de 0 a 10, né? 0 é sem dor, 10 a maior dor que tu já experimentou. Tu começou o treino com uma dor 5, se tu começou o treino com uma dor 5, e essa dor foi para 7, 8, acabou o treino, essa dor voltou para 5, ok. Apesar do 8 eu achar um pouco extenso demais, porque o 8 o indivíduo vai ter um pouco de dificuldade, né? Mas vamos trazer isso para um fator assim, um pouquinho mais baixo. O cara chegou com uma dor 3, ele experimentou uma dor 5 durante o treino, acabou o treino, voltou com uma dor 3, legal. Tu chegou com uma dor 3, né? Uma dor leve, leve a moderada ali. Esse indivíduo passou por uma dor 2, estimula, né? Ele está ficando melhor com o treino. Ele entrou com uma dor 3, né? 3, uma dor leve, moderada, saiu com dor 0, perfeito, o exercício está te corrigindo. Ah, mas durante o exercício eu sinto um pouco. Eu tenho muito paciente que relata isso. Ah, Luiz, daí eu vou fazer uma ponte, a minha lombar parece que vai endurecendo, chega uma hora que eu não consigo mais fazer. Isso é um pleno sinal de falta de força. Né? O que acontece? O indivíduo ele não tem força na lombar suficiente para estabilizar aquela pelvia. Aí a musculatura da lombar vai fazendo força, chega uma hora que ele interrompe o exercício, sentou um pouquinho, pum, dor desaparece. Isso é típico da dor de contração por falta de força, incapacidade. Então, esse cara ele tem que conversar com um profissional que está acompanhando ele, para quê? Para estimular exercícios de lombar, para que ele volte a ficar apto com uma lombar que estabiliza essa coluna. Então, isso é muito importante, né? De maneira geral, tu classifica a tua dor entre 0 e 10. Dá um númerozinho para ela ali, né? Sendo 10 a mais intensa, 0 sem dor. Dê um número para ela. Entrou no exercício e saiu do exercício, ela fica igual? Ok. Mesmo que durante o exercício experimente uma dor um pouquinho maior. O que ele não pode experimentar de dor aumentando? Não sei se o Jason tu pratica assim também, mas acho que a gente tem uma linha muito parecida. Ah, tu entrou com uma dor 3, essa dor vai para 4, essa dor vai para 5, essa dor vai para 6. Esse exercício não é indicado para ti. Porque muitas vezes o que acontece? Ele entra lá no leg press. E ele entrou com uma dor 3. E ele vai fazendo leg press e essa dor vai aumentando. Aumentando. E ela não para de aumentar durante a execução do exercício. Esse exercício não é para ti. Sai e experimenta um agachamento. Às vezes esse agachamento, que é para um grupo muscular muito similar,
ele vai fazer o quê? Tu vai experimentar e ele vai manter a dor 3, 3, 3, 3. Ou às vezes ele vai experimentar 3, ela vai para 2, vai para 1. E aí tu tem uma melhora. Então, o que a gente tem que cuidar quando a gente classifica essa dor, ela começa a aumentar durante o exercício e ela não para esse aumento. As dores que aumentam um pouquinho e se estabilizam, mantém o exercício, que ele vai te trazer benefício. E uma questão que eu ia levantar era justamente essa que o Luiz acabou de falar, do exercício. Então, o treino são vários exercícios. Então, se esse exercício eu sinto dor, nesse não, estimulamos esse que eu não sinto dor ou que me alivia a dor. E em algumas das situações, às vezes você faz o exercício, entrou no leg, foi tentar fazer o exercício sentindo dor, foi para agachamento, fez o exercício sem dor, voltou para o leg, às vezes a dor desaparece. Também acontece essa situação, né? O leg, ele é um exercício aí bastante controverso aqui entre a gente, né? A gente tinha o leg press aqui na clínica e a gente tirou o leg press porque a gente vê um grande erro na execução do leg e progressão de carga além do que o indivíduo está preparado, né? Então, quando a gente pensa, por que indivíduos sentem dor durante o treino? Então, pode ser o exercício feito de uma forma inadequada, né? A biomecânica ali está inadequada. No leg press a gente vê pessoas com limitação de mobilidade de quadril, querendo trazer o joelho até o peito e enrolando a lombar durante o exercício. E aí, com aquela carga excessiva, enrolando a lombar, é batata. O cara levanta do leg com dor nas costas e, em algumas das situações, essa semana um paciente ligou dizendo que foi fazer o leg, foi querer subir carga e sentiu as costas. Ele pediu algumas orientações para ele fazer em casa porque ele não conseguia entrar no carro para vir até a fisioterapia. Costas e quadril, né? Quadril é outra coisa que judia muito. Demais. Lembrando que não é que o exercício é errado, é que a maior parte das pessoas não tem capacidade de execução dele adequada. Exatamente. E aí, como nós cientes disso, nós tiramos o leg do nosso rol de exercícios, né? Exatamente. Então, assim, é importante que na avaliação do indivíduo que sente dor durante os treinos, a gente observe como é que estão as mobilidades. Jason, bandeira vermelha. O que o cara tem que interromper na hora se ele estiver na academia lá, estou fazendo o exercício, sentiu, o que ele tem que parar na hora? Bom, aquela dor aguda que trava sim, e principalmente aquela dor que irradia para membro inferior. Então, aquela dor irradiada, a gente sempre diz o seguinte, a gente trabalha aqui com a questão das preferências direcionais e centralização da dor. O que é a centralização da dor? A gente diz para o paciente que tem dor lombar com irradiação para a perna, né, que sente dor na perna, que se durante o exercício essa dor centraliza, ou seja, ela vai em direção à coluna, aliviando lá na panturrilha ou na coxa, ok, o exercício segue sendo estimulado. Se o indivíduo começa o exercício e essa dor que estava ali no bumbum começa a ir para a coxa, para a panturrilha, interrompe, porque esse exercício ele não está sendo positivo nesse sentido. Ele está aumentando a compressão e aumentando o sofrimento daquela raiz nervosa que vai para a perna. Acho que essa é a principal bandeira vermelha aí no exercício, né? Sintomas irradiados. Lembrando que o sintoma irradiado é sempre que tu começa e vai acontecer alguma coisa ali. Se for de lombar, né? Tem crise de lombar, ela vai correr para a perna, então ela vai para glúteo, coxa, perna e pé. Se for em membro superior, se for na cervical, ela vai pegar, né, região de escápula, vai correr lá para as suas escápulas ou ela vai correr para o teu braço, com as mesmas sensações. Choque, dormência, água quente correndo. Então, esse indivíduo, que quando ele experimenta o exercício, ele experimenta as dores neurais para o exercício, né? E aí vai procurar um profissional competente. Por quê? Porque isso pode ser, sim, um sinal de compressão lá na saída da raiz nervosa, né? Que é uma hernia de disco, osteófitos, que são os bicos de papagaio, o estenose, né? Que é a diminuição da altura esmagando o nervo, mas também pode ser que o indivíduo tenha contraturas musculares que causem essa sensação. Aí ele tem que procurar um profissional qualificado. Para quê? Para ver o que está acontecendo nesse momento. Mas nessa hora a gente não arrisca, porque aí o dano pode ser grande. Né? Exatamente. Essa semana
passada agora, chegou uma paciente para mim, o médico encaminhou, sugerindo uma dor lombar com irradiação para a perna, só que quando ela chegou aqui para avaliação, ela não tinha dor lombar alguma. Os testes que a gente faz irritativos, né, para parte de meninge e raiz nervosa, deram negativos, então sugerindo que essa paciente não tinha nenhuma compressão de raiz nervosa ali no nível da coluna. E quando a gente vai para a palpação, aí a gente observou uma tendinite, uma tendinopatia dos músculos posteriores da coxa, e a gente sabe que o nervo ciático ele passa por trás de um deles, do bíceps femoral, e aí a gente observou muitas contraturas na região. Quando a gente liberou essas contraturas, a paciente chegou aqui 4 dias depois dizendo que estava sem dor, né, desde o atendimento. Aí no dia anterior ela subiu um pouco mais de escadas e sensibilizou a região mais uma vez. Mas ficou bem nítido ali que a intervenção ela foi somente naquela musculatura e por algum motivo ali, região de piriformes, ali no bumbum e bíceps femoral atrás da coxa, essa contratura muscular é que estava sensibilizando o nervo e sugerindo a tal ciática que o médico disse que ela tinha. E aí é onde acontece a maior parte das cirurgias, né? Aí ele vai lá, opera, porque às vezes essa pessoa vai lá e lá tem uma hérnia, porque 70% das pessoas vão ter alguma alteração ali na coluna, adultos jovens vão ter alteração na coluna, e aí vai dizer, olha aqui, ó, temos uma hérnia. Aí vai lá e opera a hérnia, só que a dor dela é da contratura da perna. Não adianta nada. A paciente sai lá, volta para o exercício e volta com dor exatamente igual. Então, tem que avaliar, tem que ter um profissional que avalie movimento. Né? Esse profissional pode sim ser o médico, não é com maior frequência, mas o fisioterapeuta aí é o profissional de escolha para isso. Alguns educadores físicos também fazem isso com muita competência, né? Exatamente. E eu comentei isso com ela. Eu assim, tu é a paciente batata para cair numa cirurgia. Porque ele vai pedir uma ressonância. Na ressonância, pela tua idade, ele vai encontrar alterações na tua coluna e ele vai dizer, tá aqui, essa hérnia é a responsável pela tua dor. Mas ela não tinha perda de função, perda de força, os testes irritativos para nervo e meninge também negativos, e aí a gente viu que era um problema muito mais até de fraqueza muscular, porque ela caminhava, né, 10 quilômetros diariamente e não fazia nenhum trabalho muscular. Então era um volume grande de atividade física com uma musculatura que não tinha capacidade para lidar com isso. Então o corpo, como o Luiz costuma dizer, o corpo ele vinha recuperando células aquém do que ela ia gastando. Então, o corpo recuperava 100 células, mas ela gastava 120, e aí essa recuperação não acontecia. Eu expliquei para ela um pouco, trazendo um pouco mais de informação até técnica, porque o tecido, o colágeno, ele leva 36 horas para se reorganizar depois de um estímulo que tu dá. E ela estava com a tendinopatia. 36 horas. Ela chegava a fazer caminhadas após 12 horas. Ela caminhava à noite, 8 horas da noite, de manhã, às 8 da manhã ela caminhava. Então não tem como o tendão se recuperar nessa situação. É muito estímulo num curto intervalo de tempo. E aí o tendão degenera, ele desgasta. Isso é bem frequente, né? A gente acompanha muitas pessoas que têm isso. Isso é uma lesão que a gente chama de lesão por overtraining. O que é uma lesão por super treinamento? A pessoa estimula mais a capacidade do músculo de se recuperar. E aí começa a ter dor. E aí, com essa dor, era muito... O músculo que estava lesionado era muito próximo ao nervo, ela sentia essa dor neural, não sendo culpa da coluna, né? Isso é muito comum nos treinos de membros inferiores, quando as pessoas, além da musculação, correm. Porque daí eles costumam fazer o quê? Num dia eles treinam perna, no outro dia eles correm, no outro dia, às vezes eles treinam parte superior, mas depois perna de novo e correm. Mas então sabe, é eu muito pego estímulo. aqui em Floripa muito, hoje, beach tênis. E o beach tênis fica fazendo deslocamento de tiro na areia fofa. E o que acontece? Treino, tiro, areia fofa, musculação, treino, tiro, areia fofa, musculação. E quando vai para a quadrinha de beach tênis, fica lá 2 horas, 3 horas.
Então é muito estímulo, não dá tempo desse tecido se reorganizar. O que acontece? Lesão. Por isso que as quadras de beach tennis tudo tem uma propaganda lá de uma clínica de ortopedia, né? Por quê? Porque o número de lesão por overtraining, por super treinamentos, né? Não é super treinamento, treinamentos em demasia, né? Super treinamento parece um elogio ao treinamento. Por treinamentos em demasia, vão te levar a isso. Então, beach tennis, musculação, corrida, beach tennis, musculação, corrida, o músculo nunca descansa, nunca reorganiza, lesão. E aí, muitas vezes as pessoas vêm aqui e assim como acontece para a coluna, que é o nosso foco, a nossa conversa, o nosso direcionamento, mas isso acontece também para o joelho, para tornozelo, e algumas vezes acabam sendo submetidos a procedimentos cirúrgicos desnecessários, porque o que as pessoas têm são tendinites na região do joelho, vai lá, faz a ressonância, não, aqui o seu menisco está com sintoma. Não era isso, não foge um pouquinho do nosso assunto, mas isso acontece para todas as articulações do nosso corpo, né? E aí, falando mais sobre essa questão, eu já peguei pacientes com dor lombar já há alguns meses, né? Então, era uma mulher praticante de musculação muito forte, ela era muito forte, aí professora de dança e jogava futebol. Então, era musculação, treino pesado, dança, as aulas de dança ao longo do dia e futebol nos dias que ela tinha livre. E aí, barriga toda definida, grande, ela assim, Jason, eu tenho trabalhado mais ainda core, fortalecido mais, e a minha dor não alivia. Eu assim, o que tu precisa não é fortalecer mais, é dar descanso. O corpo precisa de descanso. Então as pessoas às vezes têm dor, tem a parte da execução incorreta, tem a parte a pessoa não ter a mobilidade adequada para um determinado tipo de exercício, e tem também o excesso de treino, né? De volume, e também tem a progressão inadequada de carga. Então, às vezes, a pessoa, em vez dele progredir semanalmente, né, uma carga ali de 10%, 20%, às vezes ele quer, num treino, subir 50%. Tem gente que dobra a carga e o corpo ele não dá tempo de se adaptar. Articulações, ligamentos, músculo, disco intervertebral. Isso eu acho muito importante, quer ver? A gente pega muito paciente, quando a gente fala nessa parte do repouso, pega um paciente ali, ó, que ele tinha uma carga de exercício ali com 25, 30 anos, e aí ele chega aqui com 50 para mim e diz, pô, mas eu sempre fiz. Mas com 50 a tua taxa de recuperação não é mais a mesma. Tu tem que cuidar um pouco mais, tu tem que diminuir um pouquinho de volume, porque o teu corpo recupera mais lento. Ah, Luiz, mas eu gosto de fazer exercício todo dia. Tudo bem, procura um profissional. Por quê? Porque ele vai dizer quais exercícios vão ajudar na recuperação e estimular essa recuperação para que ela corra de maneira mais rápida, né? Então, isso é super importante. E como a gente sempre fala aqui, além dessa alternância do tipo do exercício, cuidar muito dos fatores alimentares que vão estar influenciando muito nesse padrão de recuperação, né? Isso faz toda a diferença. Sono, alimentação e padrão de exercício. Isso vai fazer diferença para que a tua coluna não fique reclamando, né? Seja durante a execução, seja após a execução. Indivíduos que correm também acontece muita lesão. Quer ver o que acontece? Eu sempre digo, o erro de treino, normalmente ele acontece 3 meses após o início do treino. Então o que acontece? O indivíduo ele vinha correndo com um professor lá de uma assessoria esportiva. Ele mudou de assessoria. Mas naquela primeira ele estava lá há 5 anos. Ele mudou. 3 meses depois, 4 meses depois que ele mudou, ele aparece para mim com lesão. Eu já sei que provavelmente a gente vai ter um erro de treino. Por que vai ter um erro de treino? Porque ele tinha lá 100, vamos botar lá, ele tinha 100 célulazinhas. Eu sempre falo das célulazinhas, né? Ele tinha 100 célulazinhas lá boas. Só que o cara, durante o treino, ele começou a machucar 100, 110. E aí o que acontece? Ele começa a tirar. Daí na semana seguinte ele tem 90. Na semana seguinte ele tem 80. Na semana seguinte ele tem 70. E aí ele vai chegando perto da lesão. Pum! Bateu a lesão. Qual é o tempo médio para bater a lesão quando a gente tem uma lesão por sobretreino? É 3 meses. Isso acontece com muita frequência. É um númerozinho que eu digo que é mágico, né? Uhum. E esse super treinamento, esse treinamento excessivo, vai acontecer para tudo. Então, mudou alguma coisa da tua rotina de exercício, 3 meses depois apareceu, tem uma grande chance
dessa tua mudança de exercício ter te levado a um overtraining, um treinamento em excesso que está te levando a essa dor nas costas? Eu costumo dizer ali na parte, trazendo o gancho da corrida, que o aumento de volume ele deve ficar em torno ali de 20% ao longo do mês. Então, se você corre 5 quilômetros, 20%, né? Vamos para 6 quilômetros. Então, e tem gente que de um mês para o outro ele quer sair do 6 para o 10. Então, ele tem um aumento de 100%. Então, o que tu levaria? 3 meses, 4 meses para alcançar. Às vezes tu sai até por estímulo. Às vezes não é culpa do profissional da assessoria, mas é porque nem sempre o aluno segue a planilha, né? Assim como o Luiz falou, a pessoa diz para nós, eu já faço acompanhamento com nutricionista, mas me fala o que tu está comendo para eu entender se o acompanhamento que tu está fazendo com a nutricionista você está seguindo, porque ela passa uma dieta, mas tu não segue, aí ele passa uma planilha de treino, mas tu vai correr com o teu amigo e aí hoje ele vai correr um pouco mais, tu encaixa o teu treino no dele. Aí ele quer fazer um treino de tiro, né, de velocidade, que era o teu dia de recuperação, mas como vocês estão juntos, aí tu emenda aquilo. E quando vê, tá todo esculhambado. Tu tá seguindo, tu tá na assessoria, mas tu não tá seguindo as orientações do profissional. Então, a coisa também acontece com muita frequência, que a gente tem que cuidar um pouquinho. Logicamente, os profissionais da área de assessoria que têm experiência, eles conseguem dosar isso com os alunos. Mas os dois tipos de treino que machucam são os treinos de tiro e os treinos longos. Então, quando a gente deixa esses dois treinos em sequência, a chance de a gente machucar é muito grande. Por quê? Porque os dois causam lesão de um grande número de células. E tu tem que dar tempo para elas se recuperarem. Então, às vezes, o cara vai lá e ele vai deixar um tiro, um longo e depois, na sequência, ele ainda faz um intermediário. Cara, o tempo de tolerância do corpo para esse tipo de treinamento, ele é muito pequeno. Ele vai apresentar uma lesão muito rápido. Então, às vezes, ele pode, se ele está querendo um objetivo específico, ficar com um tipo de treino assim, mas por pouco tempo. Se for muito tempo, não vai ser lesão. Longo, tiro, intermediário, não funciona. E o que acontece também da gente ver é bem próximo de provas, aí chove de corredor de rua na clínica. Porque às vezes ele quer fazer um 21 quilômetros, o corpo dele não estava preparado para aquilo, e aí naqueles 2 meses que antecede a corrida, ele que era acostumado a correr 5 quilômetros, ele quer fazer a prova de 21, e aí ele intensifica volume, intensidade, né? Treino de tiro, treino em morro, porque vai ter morro na prova, então eu tenho que melhorar. Ele chega aqui faltando uma semana para a prova que não consegue nem caminhar, quanto mais fazer a prova. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso, né? Então, né, fechando lá, alertas vermelhos, quais sempre os sintomas de neuropatia, aquela dor em choque, em dormência, em água corrente na perna, esse sinal vermelho, esse a gente tem que procurar um profissional. No mais, a gente tem que observar muitos treinos, exercícios que diminuem dentro daquela escala de dor que a gente explicou, né? 0 sem dor, 10 com muita dor, os exercícios que diminuem essa dor, eu vou estimular. Exercícios que aumentam de maneira progressiva essa dor, eu vou dar um tempinho, vou deixar esses caras de lado. Exercícios onde a dor se mantém, eu posso manter também. Lembrando que eu tenho que estimular aqueles que tiram a minha dor, né? Então, ter um acompanhamento nesse momento é super importante para que a gente não venha a ter aí lesões mais graves, né, na coluna, ou às vezes seria deixar o corpo se recuperar. Eu gosto muito disso, né? Às vezes está dando tanto estímulo e não deixa o corpo se recuperar. Vamos deixar o corpo se recuperar, vamos conversar com bons profissionais. Se precisar da Ideal Espaço Saúde, nós estamos aqui para te responder. Se tiver dúvidas, escreve aí para nós no Instagram, no YouTube, a gente vai estar respondendo também. Mas, antes de encerrarmos, eu vou continuar complementando aqui o Luiz também. Então, assim, progressão inteligente nas cargas, né? Então, vai respeitando ali, como a gente falou das corridas, o 20% ao mês, na musculação 20% ao mês, porque isso vai dar tempo do teu corpo ir se adaptando àquele novo estímulo, àquela nova carga, né? Quantidade de séries também, o volume do treino, isso é importante. Então, irmos progredindo de forma inteligente, trabalhar as mobilidades, né?
Então, trabalhar mobilidade de ombro, cintura escapular, de coluna torácica, que ela é muito importante para os trabalhos, principalmente de coluna cervical. Trabalhar as mobilidades de coluna lombar, quadril, cuidar com os excessos de alongamento, né? Tem gente que gosta de forçar muitos alongamentos e às vezes as estruturas não estão ainda, assim como a gente deve ter uma progressão inteligente para o treino resistido, a gente também deve ter uma progressão inteligente para os alongamentos. Sim. Tem uma coisa que o Jason falou aí dessa progressão inteligente, eu acho que vale muito a pena a gente falar aqui, porque eu vejo muitas vezes as pessoas repetirem isso para mim. A progressão inteligente, o Jason falou em 20%, 20% é bastante. E isso não é eterno, né, turma? Tem gente que acha que vai entrar e vai ficar sempre aumentando o peso. Sei lá, pega aí o Jason, faz musculação há 20 anos, vê se ele progride peso de bíceps. Há 20 anos eu não aumento peso. Não progride, porque tu chega perto do limite, né? Vai lá, ele faz um bíceps, ele chegou lá num 18, 20, 22, isso é muito perto do limite que ele tem. De vez em quando ele volta lá para o 16, aumenta o número de repetições. Então, essa composição é super importante entender. Imagina um cara que já corre 21, se ele aumenta 20% todo mês, no ano dá 240%. Então ele vai estar correndo meia maratona, uma maratona. Daqui o outro ano ele vai estar correndo, vai ser ultramaratonista e depois ele passa o dia inteiro correndo, porque 20% sempre? Não. A gente tem que ter alguém que nos acompanhe para saber qual que é o teu limite. Por exemplo, vou dizer aqui, ó, simples, eu correndo, minha capacidade de correr hoje é uns 10 km, 12, eu consigo correr bem. Quando eu começo a aumentar disso, eu vou tender a sentir um pouco mais as pernas, né? Aí começa a dar incomodadinha na virilha, no joelho. É porque eu não posso correr mais? Não. Só que para eu correr mais, eu vou ter que me dedicar mais. Vou ter que caprichar mais na alimentação, caprichar mais no repouso, caprichar mais nos treinos de mobilidade e flexibilidade, caprichar mais nos cuidados com os equipamentos esportivos. Então, tem que ter um cuidado a mais para que eu consiga aumentar essa minha capacidade de 10, 12 quilômetros. Se não, vai vir lesão. Isso que o Luiz está falando no treinamento esportivo é a periodização. Então, sim, quando a gente fala dessa progressão de carga ou volume de treino ali de 20% ao longo do mês, é quando a gente tem um alvo. E aí o alvo pode ser uma competição, o alvo pode ser um ganho de massa muscular de tantos quilos. Alcançou aquilo, né, a gente... E claro, durante o próprio treino vai sendo periodizado. Né? Então ali, como o Luiz falou no bíceps, está em 22, mas eu estou trabalhando com séries menores de 6 repetições, porque eu estou estimulando mais força. Agora eu quero estimular um pouco mais de resistência muscular, hipertrofia, e aí eu aumento o número de repetições, mas eu diminuo a carga, porque não tem como a gente aumentar a repetição e subir carga. Então elas são valências ali inversamente proporcionais no treinamento esportivo. Então, por isso é a importância de ter um profissional te orientando, porque essas progressões, elas não são infinitas, né? E quando a gente para também, isso tudo volta, porque temos a reversibilidade, que é mais um dos princípios do treinamento. Parou de treinar, perde. Mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia, para que todo mundo tenha ciência de que isso acontece. Mas quem vai fazer isso é o teu treinador, é o teu professor de educação física. É no início desse tratamento, dessa recuperação, a comunicação entre o teu fisioterapeuta, que tem que entender um pouquinho disso, junto com o educador físico, para que ele tenha essa fase de transição e depois ele dá sequência aí no treinamento puro e simples. É isso aí. Fechou? Então, se você gostou do conteúdo, encaminhe para algum amigo seu que anda treinando e sentindo dor nas costas. Né? Siga o nosso YouTube, Ideal Espaço Saúde. Siga-nos também no Instagram, @Ideal Espaço Saúde. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima podcast Coluna Forte, um podcast dedicado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgias.